Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para a participação do nosso ministério. Infelizmente, o nosso ministro gostaria de vir, só que ele está de férias essa semana, então ele me pediu para representá-lo. E eu acho que esse tema é importantíssimo no atual momento que nós estamos no governo desenvolvendo algumas políticas públicas, principalmente relacionadas a esse setor. O tema do evento envolve muita questão de como é que se faz inovação nesse segmento, o custo de inovação, essa discussão é muito válida, porque inovação, ao contrário do que muita gente pensa, não é simplesmente você pegar o P&D desenvolvido na universidade e levar simplesmente para o mercado. Isso era o conceito de inovação da década de 50 e que muita gente aqui, infelizmente, no Brasil acha que é assim ainda. Na verdade, para você gerar inovação, que é a inserção do produto no mercado, o número de partes do sistema é muito mais complexo. Muito mais complexa, além de apenas a geração de conhecimento em universidade e levar isso para a empresa. Envolve, por exemplo, você trazer demandas do setor privado ou da sociedade para serem resolvidas pela academia. Envolve questões relacionadas ao ambiente de negócio. Envolve questões relacionadas a o quão aberto ou fechado é sua indústria para determinado tipo de setor. Envolve, por exemplo, quão sofisticado são os seus clientes ou exigências de governo para você fazer inovação. Envolve todo o sistema de financiamento, desde P&D, passando por financiamento bancário como capital de giro e financiamento para a expansão da empresa. Envolve questões de propriedade intelectual, de preparação de recursos humanos adequados, de correta pesquisa para exatamente atacar problemas, seja de empresas ou da sociedade. Então, todas essas ações e partes do sistema que eu falei para vocês fazem parte de um sistema de inovação. Então, vocês podem perceber que é muito complexo você conseguir fazer esse sistema trabalhar alinhado e sintonizado. Isso não é difícil só no Brasil, é difícil em qualquer lugar do mundo. Todos os governos que a gente fala, isso é realmente uma preocupação e todo mundo está tentando performar o máximo possível. Mas em relação ao Brasil, eu vou fazer os comentários, especificamente para esse setor, a gente vê um grande potencial aqui, do ponto de vista do meu ministério, que é mais relacionado à indústria, comércio e serviços, é a questão de quanto que isso daí pode alavancar a indústria brasileira, alinhado isso com melhor prestação de serviços públicos e uma melhor eficiência de gastos. Por que eu estou falando isso? Bom, primeiro que a gente acredita que inovação, e principalmente com essas novas tecnologias digitais, que estão cada vez mais baratas e disponíveis, isso vai permitir uma brutal redução de custos por melhoria de eficiência, por melhoria de análise de dados, por combate à ineficiência mesmo do setor público e do setor privado. Porque a gente também vê ineficiências brutais no setor privado na área de saúde. Mas especificamente no setor público, principalmente agora com essa nova PEC dos limites de gastos, a gente vai ter que, na verdade, fazer com que o orçamento caiba dentro disso. Então você vai ter que ser mais eficiente, gerar mais valor, fazer as coisas mais barato dentro do mesmo orçamento. E tecnologia e inovação, para mim, é a única saída. Não tem outra que eu acredito que não seja inovação para fazer com que isso aconteça. Que a gente consiga reduzir custos para o governo e para o setor privado na prestação de serviços de saúde. O segundo ponto é a questão do melhor atendimento à população. Então, a gente acredita também com essas tecnologias que você consegue prover um melhor e mais eficiente atendimento para a população. Mesmo porque, quando você pega os dados, você vê que, na verdade, tem mais celulares no Brasil do que pessoas, segundo dados da Anatel. Então, a partir de um dispositivo como esse, você pode oferecer para pessoas de qualquer classe social serviços que facilitem a vida dele na área de educação. Isso sem falar em todos os trabalhadores que trabalham na área, médicos, e usar todo esse trabalho para o governo e para a academia desenvolverem melhores políticas e melhores pesquisas. Então, eu colocaria essa questão crítica de inovação para a saúde numa parte de custo, que você consegue com melhor eficiência, com uma parte de melhor atendimento para a população, e uma terceira e final, que é a questão de desenvolvimento econômico do país.
Ou seja, a gente conseguir desenvolver realmente soluções com a nossa cara, para atender os nossos problemas aqui no Brasil, e isso começar a gerar tecnologias e empresas brasileiras de ponta para trabalhar nessa área. Então, essas são as principais motivações que eu vejo de como que a inovação é crítica, se não imprescindível, e a mais importante ação que pode ser tomada para o setor de saúde. E aí eu vou fazer uns comentários a respeito de algum daqueles blocos que eu comentei no início que compõem o sistema de inovação, né? Então, por exemplo, o que geralmente você pode perguntar para empresas de qualquer setor qual que é o seu maior problema é falta de dinheiro. Eu preciso de dinheiro e por aí vai. Para a inovação, a gente tem basicamente 3 grandes linhas ou funções de dinheiro. Uma é subvenção econômica, ou também conhecido como grants, também conhecido, o pessoal não gosta, fundo perdido, que é geralmente quando você usa, o governo fornece um recurso quando tem um alto risco de tecnológico envolvido naquele projeto. Ou seja, o papel do governo quando oferece subvenção econômica é fazer uma parceria com o empresário ou com um potencial empreendedor para que ele desenvolva aquela tecnologia compartilhando riscos. Porque se fosse para ele tomar a decisão de ele tomar o risco, ele nunca iria fazer aquilo. Então o governo entra colocando isso. Isso é muito importante tanto para novas empresas, startups que estão começando, como também para empresas estabelecidas de qualquer porte que queiram fazer projetos mais arriscados, tecnologicamente mais avançados. Então essa questão precisa ser urgentemente discutida no Brasil, porque há vários anos que não temos mais recursos abundantes para a subvenção econômica. E é o mais importante fonte de fomento para a inovação que tem não só no Brasil como no mundo. Um segundo ponto é a questão de financiamento, que aí você geralmente usa um financiamento para quando você não tem tanto risco envolvido, mas que você precisa de um fôlego financeiro para levar aquele produto para o mercado. E você tem também um terceiro ponto, que aí é muito específico para startups, que é a questão do capital de risco. Fundos de investimento ou investidores anjos que adquirem participação nessas empresas. Isso é importantíssimo e é o mais usado no mundo inteiro para apoiar startups. Porque uma startup, geralmente, ele tem só a ideia, ou uma patente, ou alguma coisa intangível. Ele não tem garantia para dar para um banco. Uma startup que está começando não tem nem chance de pegar um financiamento num banco. Então, essa questão do capital de risco é importante porque ele traz esse capital para a empresa, mas o mais importante que a gente chama é o smart money. É o quê? É o capital, o conhecimento de negócios que esses investidores têm. A gente tem hoje no Ministério, o Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração de startups da América Latina e foi considerado ano passado o melhor do Brasil. O que a gente percebeu nesse programa é que a gente viu tecnologias maravilhosas sendo desenvolvidas no país, maravilhosas, só que essas pessoas geralmente não conheciam nada de negócio. Então acontece o que a gente chama jocosamente de empresas bonsai. Aquelas empresas que têm uma tecnologia bonitinha, todo mundo fala que coisa linda essa tecnologia, só que nunca vai crescer. Vai ficar sempre por anos aquela tecnologia bonitinha, só que pequena. E isso acontece muito porque não tem o conhecimento de negócio, ele não traz ninguém para a sociedade que entenda de negócios e ele acha que sem isso ele vai conseguir crescer. Então, essa questão de financiamento, seja de crédito, subvenção ou capital de risco, é importantíssimo para um setor de saúde e devem trabalhar em conjunto. Um outro ponto é a questão de regulação. E aí, acho que o próprio Ministério da Saúde, a Anvisa está por aqui, podem dar maiores detalhes de como isso daí pode impactar, mas eu vou focar principalmente na questão de lei do bem e lei de inovação. Ou seja, a gente lançou uma nova lei de inovação ano passado, provavelmente agora, cerca de um mês e pouco, a gente deve estar lançando a regulamentação dessa lei por decreto. E o que ela traz de novo, e que acho que para o setor de educação é importante, ou de saúde é importantíssimo, é a questão de você facilitar a interação universidade-empresa. Na minha opinião, hoje um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil em inovação é justamente a dificuldade de transferir conhecimento de instituições acadêmicas e centros de pesquisa para o mercado. E isso acontece
uma das dificuldades é porque as melhores instituições do país nessa área são públicas. Então, elas seguem regras públicas. Então, por exemplo, você não podia, por exemplo, permitir que um professor ou um pesquisador de dedicação exclusiva de uma universidade pública pudesse fazer um projeto dentro de uma empresa, ou um projeto dele com uma empresa, enquanto ele fosse de dedicação exclusiva. Isso é um contrassenso absurdo, porque nenhuma economia séria do mundo proíbe isso. Na verdade, ela incentiva isso. E hoje a gente conseguiu colocar na lei de inovação que, pelo menos por 480 horas por ano, que dá mais ou menos um dia por semana, esse pesquisador pode realizar projetos com empresas de pesquisa. Então, isso é mais ou menos a média que a gente viu no MIT, Harvard, Stanford, etc. e tal, que a gente está aplicando. Além de outras possibilidades de investimento em participações do governo em empresas. Então, na área de saúde, eu acho que isso é importantíssimo, permitir que o governo, em diferentes níveis de administração indireta, agências de fomento e, inclusive, instituições científicas e tecnológicas, universidades e centros de pesquisas públicos poderão agora ter participação acionária em empresas. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, se você está negociando uma propriedade intelectual com um nicho de uma universidade, hoje, geralmente, você consegue fazer através de royalties, pagamento de royalties. E para quem está começando, royalties, na verdade, é um tiro no pé, porque você não vai ter como pagar isso, porque ainda não gerou receita suficiente. Com essa permissão, vai permitir, por exemplo, que universidades negociem uma participação acionária na empresa em vez do royalties, por troca da propriedade intelectual. Vai permitir que também, era um problema sério que tinha, que um projeto que fosse desenvolvido como empresa, antes não era permitido que você desse a patente ou a exclusividade da patente para aquela empresa. E agora pode. Então, a gente está autorizando. Então, várias ações estão sendo feitas na área da lei de inovação para melhorar essa interação entre universidade e empresa. O tempo já está esgotando, mas aí eu gostaria só de finalizar dizendo que essa questão de saúde está presente em 3 grandes discussões que a gente está fazendo no governo agora e que vão ser finalizadas agora no segundo semestre. Uma é a Estratégia Digital Brasileira, que está sendo conduzida pelo MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que foi um pedido do Conselhão, lá da Presidência da República, para apresentar uma estratégia digital brasileira. Essa estratégia está em consulta pública, então quem não viu ainda podem acessar e fazer as contribuições, mas a ideia é que dê um norte, um marco para os próximos anos, onde que a estratégia digital brasileira deveria ir. E o setor de saúde está incluído lá. Eu não sei se está da maneira que deveria, mas foi o melhor que a gente conseguiu chegar, e por isso que está em consulta pública, para ver o que faltou e o que deve ser priorizado ali. Então, eu convido todos também a contribuírem. Além dessa estratégia digital brasileira, tem outras 2 que complementam isso, que são mais, digamos, executivas. Uma é o GT de 4.0, que o MIDIC está realizando. Hoje, no final do evento, o Rafael vai estar aqui também participando, falando sobre isso, que é como é que você usa a indústria 4.0 aplicada na saúde. E tem uma outra também que está sendo desenvolvida em paralelo, que é a estratégia, o Plano Nacional de IoT, de Internet das Coisas, que está sendo também desenvolvido com o BNDES, MCTIC, e a gente também está participando. E lá o setor de saúde foi colocado como um dos setores prioritários para essa política. Então, essas 3 grandes iniciativas que vão ser lançadas agora nos próximos meses, todas têm prazo até o final do ano para lançar e começar já a implementação, elas incluem saúde no seu bojo. Eu acho que o grande desafio que tem para vocês, quando participarem dessas discussões, na verdade, priorizar o que em saúde. Porque vocês sabem, estão percebendo que o cobertor está curto em termos financeiros no governo, como envolve muitas questões relacionadas ao tema, o próprio esforço do governo tem que ser concentrado. Então, seria muito importante que vocês trouxessem as colaborações para dizer, ok, saúde foi priorizado, mas o que em saúde é mais importante? Onde que a gente deveria apostar as fichas? Porque é melhor você escolher 2, 3, 4 segmentos prioritários e focar todo o seu poder de fogo ali para gerar resultado, do que você pulverizar esforços e recursos para um monte de coisa que, na verdade, não vão acabar em nada. Então, eu colocaria essas questões como importantes nessa discussão. E aí, já que eu estou aqui numa casa do Senado,
Eu gostaria também de pedir o apoio de todos vocês para ajudar junto ao Legislativo na aprovação de um veto que foi muito importante, que a gente considera muito importante, mas que foi vetado pela presidente Dilma quando sancionou a Lei de Inovação em janeiro do ano passado. É um artigo relacionado a compras públicas. Para o setor de saúde isso é crítico, quando metade praticamente do mercado é compra de governo. E a gente tinha colocado um dispositivo lá que foi aprovado por unanimidade, posição e oposição votaram por unanimidade na Câmara e no Senado para esse dispositivo, que era o seguinte, era permitir que empresas relacionassem com o governo para desenvolver produtos que ainda não existem ou que o governo precisa de uma especificidade muito grande naquele produto e que depois ou que o governo possa fazer uma primeira compra com dispensa de licitação para essa empresa que desenvolveu. Então esse foi um dispositivo que a gente colocou. Um outro dispositivo era permitir com que pesquisas que fossem financiadas por órgãos do governo, então, por exemplo, se a Fiocruz ou alguma outra instituição, como, por exemplo, a Caixa, o Banco do Brasil, desenvolvesse uma solução através de uma pesquisa que depois virasse um produto ou uma empresa, que eles pudessem também comprar dessas empresas esse produto que ele participou desde o início do desenvolvimento. E hoje é vetado pela lei de licitações, porque você faz todo esse desenvolvimento conjunto, chega na hora de fazer a aquisição, você abre a licitação e entra um monte de player internacional competindo em condições de desigualdade. Esse artigo era específico para empresas até 90 milhões de reais, que é o limite considerado de pequenas empresas pelo BNDES e FINEP, e esse artigo foi vetado. Se esse artigo saísse para o setor de saúde, ia ser uma revolução no setor. Você permitir desenvolver produtos em conjunto com empresas desde o início, empresas de pequeno porte e médio porte, para que depois você tivesse a primeira compra. Não é ad eterno, é a primeira compra, é você ter o primeiro cliente, porque depois disso você consegue ter fôlego e você consegue ter histórico para conseguir vender para outros países, para outros setores e até para o setor privado. Esse veto foi foi discutido no governo e tanto a oposição quanto a oposição criaram o PLS 226, da relatoria do senador Cristóvão Buarque. A gente pediria também o apoio de vocês aqui para que isso daí corra em regime de urgência, esse veto, que já foi aprovado nas duas casas e agora está voltando nesse PLS. Isso eu acho que vai fazer um impacto tremendo na saúde, principalmente nesse setor de equipamentos médicos. Desculpa se eu passei do tempo, mas acho que é importante dar todas essas oportunidades e pedido de ajuda a vocês também, para que nos municiem e nos orientem qual que é o melhor caminho para as políticas que a gente está desenvolvendo. Obrigado.